A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, já é o terceiro vídeo que estou gravando hoje. E este é o seu programa falando de Bíblia. Eu quero desenrolar hoje uma confusão muito grande. Afinal, está nascendo esse grupo, nasceu um grupo muito grande no Brasil. Um grupo ainda que eles não se reconheceram em si. É o chamado grupo carismático conservador. Não é? É um grupo maravilhoso, um grupo grande. Irmão Fábio, esse grupo carismático conservador é tradicionalista? Por tradição, mas de rito não. Nós não temos nada a ver com rito, contra o rito da missa Paulo VI. É uma missa maravilhosa, é uma missa esplêndida, é a missa que nós mais gostamos. E por que esse negócio de carismático conservador? O que é carismático conservador? Foram carismáticos que um dia pertenceram ao movimento carismático e que se depararam com a doutrina da igreja e com a patrística e começaram a serem, por parte dos anunciadores da patrologia e até mesmo da apologética. Não é? Então são chamados de carismáticos conservadores. São carismáticos que de alguma forma, não concordam com alguma coisa que há dentro da renovação. Então se tornaram conservadores pela doutrina da igreja, já que a maioria dos carismáticos não conhecem a doutrina da igreja. É isso que você vai falar hoje, irmão Fábio? Não. Nós vamos abordar algo muito importante aqui, que muitas pessoas refutam da renovação. Irmão Fábio agora vai se tornar um defensor da renovação. Não. Eu vou mostrar o que a Bíblia diz, o que a Sagrada Escritura diz e por que isso estava acontecendo, para poder São Paulo falar dessa maneira que falou. Esse texto você vai prestar muita atenção nele, porque esse texto não vai para a tela, porque eu não tenho aplicativo da Bíblia Mensagem de Deus, então não tem como eu colocar na tela, então é bom você pegar a sua Bíblia. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. A Bíblia Mensagem de Deus é a mais ideal para esse estudo que nós vamos fazer agora. Não é? Há muitas controvérsias de conservadores carismáticos. Pessoas que são adeptas à renovação carismática, mas de alguma maneira não concordam com alguma coisa de dentro da renovação carismática. Por exemplo, eu não concordo com missa louvor da renovação carismática, que é a maioria. Missas louvores, porque o santo sacrifício por isso que me tornei conservador, mas não é conservador tridentino do rito tridentino, não, é conservador da sã doutrina apologista, e assim como eu, há milhares e milhares no Brasil. Vejam só, meus irmãos, pessoas dizem assim, nós vamos abordar hoje em cima de muitas perguntas que me fazem e me questionam sobre o movimento carismático em um ponto que nós vamos frisar nesse vídeo. A questão da oração em línguas. Oração em línguas. Falar em línguas e cantar em línguas. Qual é o problema que está acontecendo com a renovação? O problema que está acontecendo com a renovação é que nem a própria renovação pode ministrar as pessoas que está nesse próprio movimento. De que maneira? Explicando para eles que há 3 formas das línguas. O que é que eu posso fazer? Eu posso conversar com você, falar com você, eu posso orar e eu posso cantar. Certo? Correto? Assim também, meus irmãos, dá-se com essa oração sobrenatural do Espírito que existiu sim, e é bíblica. E que o movimento carismático trouxe isso para a igreja de novo. Resgatou isso que tinha se perdido para a igreja. A chamada oração em línguas. Outros chamam de, no decorrer do tempo passado, quando eu fui estudar, é usado o termo de glossolalia. É errado isso? Não.
Mas a forma que as pessoas estão lá dentro desses movimentos de grupos de oração e comunidades fazem no momento da oração é errado. Porque no exato momento tem algumas pessoas cantando em línguas, outras orando em línguas e outras falando em línguas. Eu espero que você entenda perfeitamente porque eu trouxe isso aqui e deu muito o que falar um vídeo há uns 8 meses atrás explicando a oração em línguas, mostrando a oração em línguas na Bíblia. E aí vem muitas interrogações de muitas pessoas naquele vídeo. Então estou fazendo um vídeo agora só foco num texto só de Paulo, onde ele afirma isso. Agora, por que São Paulo estava contestando aqui, contextualizando a igreja de Coríntios? Porque exatamente o que acontece hoje na renovação era o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Na igreja de Coríntios, quando as pessoas iam falar em línguas, que é profetizar em línguas, o falar em línguas, meus irmãos, aqui o vento está um pouco abalando ali, mas no tripé. O falar em línguas requer um intérprete. Tudo isso eu conheço, já vi. Eu já vi o padre Roger Luiz da Canção Nova falando em línguas e Flavinho dando a interpretação. É o mesmo jeito da palavra de ciência, só que a da palavra de profecia. A palavra de profecia é a própria pessoa que recebe, não precisa de um intérprete. Veja, mas ela é semelhante à palavra de profecia. Então esse carisma das línguas, que é o menor, ele é aplicado de 3 formas. Em forma oracional, em forma de cântico e em forma de falar. O falar em línguas, São Paulo vai explicar que requer um intérprete, já o cantar em línguas e o orar em línguas, não. Capítulo 8 de Romanos, versículo 26, diz: outros sim, porque outros não. Outros sim, o Espírito vem em nossa fraqueza, quando já não sabemos orar nem o que pedir. E Ele ora por nós com gemidos inexplicáveis. No original está inexplicáveis. Os gemidos inexplicáveis de Romanos 8, versículo 26. Deixa eu só confirmar se é o versículo 26 de Romanos, ou se é o 23. Ele está explicando para a igreja de Roma. Ele está explicando para a igreja de Roma, é 26 mesmo. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar, como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Então, ele ora, o Espírito Santo ora por nós. Chama-se a oração em línguas. Meu irmão Fábio, a oração em línguas tem que ter um intérprete? Não. Irmão Fábio, o cantar em línguas tem que ter um intérprete? Não. Então, irmão Fábio, por que alguns falam para mim? Por que alguns afirmam? E esse é o que está essas interrogações no comentário desse vídeo. Por que muitos dizem que eu não posso fazer isso? Porque não tem quem interprete, nem eu e nem outra pessoa. Porque cantar e orar em línguas não requer interpretação. Agora, a terceira posição, que é o falar em línguas, requer interpretação. Aí a desorganização do começo do vídeo que eu estou dizendo, que eu abordei, é esse. A própria renovação carismática com seus líderes não tem controle das pessoas, porque não explica para as pessoas. Ah, eu não posso explicar, irmão Fábio, porque é a ação do Espírito. Eu mando a pessoa, vamos orar agora na linguagem do Espírito. O sujeito começa a falar em línguas. O outro começa a cantar em línguas. O outro começa a falar em línguas, a cantar, outro a... Então, essa desordem estava acontecendo na igreja de Coríntios. Uns cantavam, outros falavam e outros oravam em línguas. E São Paulo está repreendendo isso, porque não está conforme a ordem. Conforme a ordem é o falar em línguas. Quando um falar em línguas, todos se calem. Quando um falar em línguas, todos se calem. Essa abelha estava querendo sentar na câmera. Olha só, olha.
Vocês estão vendo aí? Quando começa a chuva, começa a aparecer tudo aqui. Então Paulo tenta organizar a oração, a linguagem do Espírito. A igreja de Corinto, a glossolalia. Ele diz, quando um falar em línguas, todos se calem, porque tem que interpretar quando falar em línguas. Entende? Já o cantar e o orar não requer interpretação de línguas. Vamos ver Paulo dizer isso? Nós vamos pegar na mensagem de Deus, por isso você não vai ter na tela. E gostaria muito que você pegasse na tradução da Bíblia a mensagem de Deus, porque é a única das católicas que vai estar mais clara para você poder entender. Não vai dar para mim colocar na tela o texto, mas eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou tirar a foto do texto e vou colocar, não vai ficar muito bom. Mas eu vou tirar aqui a foto com o celular daqui desse texto e colocar aí na tela, tentar colocar na tela. Pois se eu conseguir, vai aparecer na tela. Então bota na tela, diretor. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13. Aí, de laranja, ó. Por isso, o que fala em línguas, reze para conseguir o dom da interpretação. Volta para mim, diretor. Aqui nós estamos vendo, meus irmãos, Paulo dizer o que fala em línguas tem que pedir a Deus o dom de interpretar. Mas ele só usa o termo interpretar para o que fala em línguas. Ele não vai usar o termo interpretar para o que ora em línguas e para o que canta em línguas. Tudo isso aí eu sei que eu aprendi lá na renovação. Tudo isso eu observei. Eu sei como é que fala em línguas, eu sei como é que canta em línguas e eu sei como é que ora em línguas. Aquele pregador católico, ele chegou ainda a explicar dois deles. Irones Spudaro, lembrei o nome dele, Irones Spudaro. Uma vez na Canção Nova ele chegou ainda a explicar dois. O orar e o falar. Mas esqueceram o cantar. Então a renovação hoje, ela só está abordando esses dois. O falar em línguas e o orar em línguas. E está esquecendo o cantar em línguas, que muitos cantam em línguas. Estão compreendendo? O mal entendido? E o grolô que fazem os grupos de orações? Vocês estão entendendo? Paulo está dizendo que o que fala em línguas tem que interpretar. Tem que haver interpretação. Era uma confusão medonha na igreja de Coríntios, com os carismáticos de lá. Era grande a confusão. Porque o que ora em línguas ninguém compreende, os homens não compreendem, mas só Deus. Porque ele fala coisas misteriosas pelo Espírito. O que ora em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a comunidade. Desejo que todos vocês orem em línguas, e muito mais desejo que profetizes. É a tradução dessa Bíblia. Olha, vamos colocar, o versículo 13, ficou claro? Vamos colocar agora o versículo 14, 13 e 14, vamos ler os dois juntos, vamos lá, na tela, diretor. De novo 13, ó. Aí, ó, de laranja e de verde. Por isso, o que fala em línguas, reze para conseguir o dom da interpretação. Ponto. Então aí você está vendo que o que fala em línguas tem que ter o dom de interpretar. Já o que vem no 14, não precisa, veja. Por quê? De amarelo, ó, 14. Porque se rezo em línguas, aí está, se rezo. Quer dizer, no versículo 13 está falar. No versículo 14 está rezar em línguas. Ou seja, orar em línguas. O meu espírito reza. 14, outra vez, vamos ler de novo, presta atenção. Porque se rezo em línguas, o meu espírito reza. Mas a inteligência fica sem fruto. O que é a inteligência sem fruto? Sem entender o que você está orando em línguas. Veja aí, volta para mim, diretor. Agora nós estamos entendendo aqui o versículo 15. O versículo 15 está falando da oração em línguas. Nós oramos, é o gemido inexplicável
de Romanos 8, 26. É o Espírito que ora em nós com gemidos inexplicáveis, que é essa oração, esse por aí, né? Então, é dessa maneira que nós estamos vendo, e que nem a própria renovação em si consegue distinguir a diferença disso para o outro. É um grolô danado. Uns rezam em línguas, outros cantam em língua e outros falam em línguas. Logo que fala em língua tem uma interpretação a dar. Eu já vi isso também. Mas a maioria que está na Assembleia não dá a interpretação para aquilo. Veja, o versículo 13 diz que existe o falar em línguas. O versículo 14, o falar no 13, o falar em línguas requer interpretação. Já o rezar em línguas do versículo 14 não requer interpretação. E também nem o cantar em línguas. Vamos pôr na tela, diretor. Olha, o versículo 15, olha só. O que fazer então? Verso 15 aí. Orarei com espírito. Olha, orar com espírito, por isso chama-se orar no espírito, oração em línguas. Né? Orarei com espírito. Mas orarei também com a inteligência. Orar com a inteligência é nós orar com a nossa língua. Mesmo. Cantarei hinos com espírito. Olha aí de rosa, ó. Cantarei hinos com espírito. O que é isso? Cantar em línguas. Vírgula, laranja. Mas cantarei também com a inteligência. Cantar na nossa língua. Volta para mim, diretor. Meus irmãos, vocês estão compreendendo agora? Vocês estão raciocinando agora no significado disso aqui? Então você que vai assistir esse vídeo, que pertence a um movimento carismático, você precisa ter muito cuidado e muito discernimento. Porque existe o cantar em línguas, o orar em línguas e o falar em línguas. Irmão Fábio, dê uma palhinha para ver. Eu vou fazer a imitação. Peço ao Senhor que me perdoe por isso, para você entender. Como é falar em língua? Ou você vai interpretar isso é o falar em línguas. Ou você vai interpretar isso, ou outra pessoa vai ter que interpretar o que o Espírito está falando em línguas para edificar a Assembleia. Porque não fala sempre para uma pessoa só, sempre fala para a Assembleia, para todos, que a expressão de Deus para todos que estão ali. Esse é o falar, esse é o falar em línguas. O orar em línguas. É um jeito suave. Esse é o orar em línguas. Esse é o orar em línguas. Irmão Fábio, cantar em línguas. A gente cantava aquela música protestante, Eu Navegarei, antiga, né? Nos grupos de oração. Aí quando era no finalzinho, eu chamava a assembleia, o povo que estava no grupo de oração, para cantar em línguas. Que ela até dizia, eu não vou cantar ela por causa dos direitos autorais, mas que ela dizia, eu navegarei no oceano do Espírito. E no finalzinho aí fazia laia, lara, lara, laia, xandara, lara, laia. Esse é o cantar em línguas. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo a gravidade disso aqui e a confusão que estão fazendo com o Espírito Santo? Não é que o Espírito Santo está ficando confuso, mas a Assembleia está confusa. Porque deveria se ter aulas e ensinamento, era para haver decoro a respeito disso, mas não tem. Então tá aquele grolô, uns falando em língua, outros rezando em línguas e outros cantando em línguas. Tá aquele grolô, aquele angu de caroço. Tá numa desordem. Esses seminários de vida no Espírito deveria se explicar isso. Esses seminários de vida no Espírito, da renovação, deveria explicar essas coisas. Para as pessoas ter cuidado com isso. Cuidado, se você tiver um dia falando em línguas e se
vem essa inspiração de falar línguas, requer interpretação. É o verso 13 que está dizendo isso aqui. Isso aqui foi Paulo colocando em ordem as línguas, a glossolalia, na igreja de Coríntios, que era bem carismática. Aí Paulo vai dizer mais na frente, e entrar ali e vai dizer que vocês estão loucos, se todos estão ao mesmo tempo em línguas, uns cantando, outros orando, outros falando, alguém vai dizer que vocês estão loucos. É o que nós vemos hoje, uns orando em línguas, os grupos de orações, já preguei muito, em grupo de oração, uns orando em língua, outros cantando em língua, outros falando em línguas. E acham que é tudo a mesma coisa, porque o pregador diz, irmãos, ore agora no Espírito. O pregador está dizendo orar no Espírito. O pregador não está dizendo fala agora no Espírito, ou então cante agora no Espírito. Aí vai uns... vai falar em línguas e nem interpretação, sabe que aquilo exige uma interpretação daquilo ali. Paulo disse, eu falo em língua, tem que interpretar. Eu rezo em língua, meu espírito reza, eu não compreendo, porque estou orando em línguas. Eu canto também com inteligência. Eu rezo também com a inteligência. O que é rezar em inteligência? Rezar, Senhor meu Deus e meu Pai. Aí você está entendendo o que eu estou falando. Se você rezar em língua, não. Só teu espírito é edificado, conforme o capítulo 14, verso 2. Então, nós estamos vendo que São Paulo está tentando organizar esse problema na igreja de Coríntios e que hoje não é organizado. Hoje não é organizado. Então, tudo está numa confusão. Por que a irmã está falando isso? Você é contra a oração em línguas? Não. Eu já, no meio carismático, eu já falei em línguas, já dei interpretação, eu já orei em línguas, já cantei em línguas. Mas as outras pessoas não compreendem. Por mais que eu tentava explicar isso para elas, na época do meu tempo de renovação, elas ficavam mais confusas. É porque, veja, isso está numa confusão tremenda, meus irmãos. Você pergunta da pessoa, irmã, você ora em línguas? Aí a pessoa diz, eu comecei agora a orar em línguas. Aí começa a orar em língua, não está orando em língua, está falando em línguas. Ou está cantando em língua, não está orando em línguas. Pergunta, não foi orar em línguas? E por que ela está cantando em línguas? Por que ela está falando em línguas? Se eu perguntei, orar em línguas. Estão entendendo o tamanho da confusão que hoje está dentro das comunidades? Agora, a evangelização da renovação é maravilhosa. Está tirando, chamando de volta os católicos que foram para o protestantismo por causa da teologia da libertação. Estão trazendo de volta, mas nós carismáticos conservadores, nosso trabalho é doutrinar os carismáticos na doutrina da igreja. É falar dos sacramentos que eles não conhecem. É falar da doutrina da igreja que não conhece, que também é doutrina patrística e tudo isso. O recurso dos santos. Ler catecismo, meu Deus do céu. Conhecer o Código de Direito Canônico. Conhecer as leis espirituais da igreja. As leis sacramental. Não conhece. Não sabe qual é a mão esquerda nem a direita. Aí vai para o protestantismo. Porque muitos coordenadores estão preparando as pessoas para o protestantismo. Que semelhança tem os grupos de oração hoje da protestante? Não ensinam o sacramento. O protestante também não ensina. Não ensina, não falam da confissão. O protestante também não ensina. Só é louvor, versículo oracional e mais nada. E doutrina que é bom? Nada. Por isso que eu me tornei conservador. Tudo em ordem é maravilhoso. Tudo tem que estar em ordem. Se a renovação conseguisse colocar tudo isso em ordem, se a renovação conseguisse parar com louvor nas missas, a renovação conseguisse doutrinar as pessoas, elas não iam para o protestantismo. Coisinhas tão simples que poderiam fazer. Eu não nego a espiritualidade. Por outro lado,
Esse é o negativo da renovação, mas por outro lado a renovação resgatou a adoração santíssima que não tinha. Vamos falar agora do positivo. A renovação resgatou a adoração santíssima que não tinha. Foi abandonado pela teologia da libertação. O amor árduo à Eucaristia pelos carismáticos. É impressionante a espiritualidade oracional, a lectio divina, o texto que rezam. Claro, o louvor não pode deixar de fazer parte. O grande Santo Agostinho, doutor da igreja, dizia: quem canta reza 2 vezes. Claro que não pode esquecer o louvor, mas tem até vezes, eu ia para grupo de oração onde o louvor é mais do que a pregação da palavra. E quando a gente ia pregar a palavra, o povo saía para a calçada da igreja para não ouvir a pregação da palavra. Irmão Fábio, aconteceu isso com você sim, em muitos grupos de oração que me convidaram para pregar. Na hora do louvor entra todo mundo, na hora do louvor, pulando para um canto e para outro. Mas no momento da partilha da palavra de Deus, o povo ia para a calçada da igreja e ficava só eu lá dentro, mais 3, 4 pessoas. E o resto, a maioria lá na calçada da igreja, no zap. Minha Nossa Senhora de Deus. Que situação nós estamos vivendo? E aí está o protestantismo crescendo, aí está essa teologia da libertação cada vez matando a essência cristã católica, a moral judaico-cristã cada vez mais sendo destruída, desvalorizada. Estamos vendo o contexto da atualidade. Mas ainda há carismáticos, eu conheço muitos carismáticos que têm a linha conservadora como eu, como o nosso irmão Frei Júlio, da capital, nossa capital do nosso estado, que tem esse pensamento, e o Frei Júlio, ele trouxe essa essência do conservadorismo religioso para dentro da renovação. Nos próprios seminários de vida no Espírito, seminários de dons, o Frei Júlio, ele resgatou isso. Ele veio pregar no grupo de oração da nossa paróquia, Nossa Senhora de Lourdes. Eu fiquei impactado com o ensinamento daquele homem. Eu digo, como pode um carismático dar um ensinamento doutrinário desse? Perfeito. Como o irmão Trovão, que fundou a comunidade Combatentes na Fé. Então, tem muitas linhas conservadoras que estão dando certo. Ou seja, estão doutrinando os carismáticos que estão aprotestantizados sem conhecimento dos sacramentos, doutrinando na fé, mostrando patrologias. E nós estamos vendo o resultado. Está surgindo esse grupo maravilhoso que ainda não é reconhecido. Esse grupo carismático conservadores, da qual eu faço parte, que estamos nessa linha carismática. Você vai a um grupo de oração? Posso ir ao grupo de oração. Você vai orar em línguas lá? Vou orar em línguas. Eu não esqueço a minha essência, não. Mas lembrando que nós somos conservadores, que nós somos carismáticos, mas nós olhamos para a doutrina da igreja. A doutrina acima de tudo, a doutrina de Cristo. Ele diz: a doutrina que eu dou não é minha, mas do Pai que me enviou. Tudo pela doutrina. E se for rechaçado, vamos continuar como conservadores. Há muitos. Olha, irmão, não concordo com isso da renovação. Há muitos tornaram-se conservadores. Esses conservadores não são conservadores, são tradicionalistas lá do rito tridentino, não. Repito, nós não temos nada contra o rito, não. A missa de Paulo VI, que é a chamada missa nova, tá bom demais para nós. Mas os valores precisam ser resgatados. A penitência precisa ser resgatada. Os valores cristãos, cristológicos na missa, os gestos, a penitência, os gestos de piedade precisam ser resgatados. Ficou entendido, meu irmão? Tá entendido? Deu no pé, deu no preço. Então tá aqui, ó. Essa questão das línguas. Tá aí explicado. Essa é a verdadeira interpretação disso aqui que São Paulo deu. E quando São Paulo deu isso para a igreja de Corinto, tudo voltou ao normal. Tudo se encaixou no seu devido lugar. Perfeitamente. Eu acho que deveriam fazer isso. Mas não fazem. Aí nós vemos essa confusão em grupo de oração. Uns orando em língua, outros cantando em língua, outros falando em língua. Aquela confusão. Está entendendo? Meus irmãos, não esqueça aquele like, se inscreva no canal, comente, compartilhe com outros e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virei.